E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2022 que fala sobre energia e força centrípeta. A questão diz o seguinte, um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. Então essa seria a relação da tensão. Quais as condições? O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90 graus. E a segunda é, os filhos utilizarão o balanço até que tenham uma massa de 24 kg, depois disso não usam mais. Então essa é a nossa massa máxima. Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para o movimento circular uniforme, considera que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreza forças dissipativas. Qual é a tensão de ruptura da corda escolhida? Essa é a pergunta então que a gente tem que responder. Para ficar mais fácil de entender, o que eu fiz? Fiz um desenho da situação, para ficar um pouco mais claro aí o que a gente vai ter que fazer nesse problema. Então imagina o seguinte, eu pego esse balanço, eu estico ele em 90 graus com a vertical, que é o máximo de ângulo que a questão me permite, e eu solto ele. Ele vai pegar e vai transformar, vai converter essa energia aqui em energia cinética, ele vai acabar adquirindo velocidade, assumindo uma trajetória mais ou menos assim, e aí quando ele chegar nesse ponto ele vai ter uma velocidade máxima dentro dessa situação para esse lado aqui. Perfeito. Ainda nesse ponto, onde ele está totalmente vertical, como a gente está assumindo uma situação próxima de um MCU, ele vai ter aqui algumas forças que a gente pode colocar como força-peso e a força de tensão que é para cima, uma força que aparece na corda. Essa força de tensão ela tem que ser maior, porque justamente se isso é próximo a um movimento circular uniforme, a gente tem que ter como resultante uma força centrípeta, que é uma força que aponta para cima, nesse caso, em direção ao centro dessa trajetória. E a força centrípeta, nesse caso, ela vai ser uma relação entre o peso e a tensão. A gente pode escrever, inclusive, que a força centrípeta ela é a tensão menos o peso. A tensão tem que ser maior, porque a tensão ela aponta para cima, então uma parte dela vai ter que sobrar apontando para cima, que é onde está o centro da trajetória, formando assim a nossa força centrípeta. E para calcular a força centrípeta, só vou botar isso aqui um pouquinho mais para o lado, para ficar melhor. Para calcular a força centrípeta, vamos lembrar que sempre a gente faz o produto da massa vezes a aceleração centrípeta, igual no caso aqui a tensão menos o peso. Lembra que a aceleração centrípeta se calcula com a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Vamos entender o que é esse raio, O raio da trajetória, nesse caso, ele vai ser o tamanho desse balanço, das cordas desse balanço, Justamente porque se mantém sempre aí nessa curva, que eu vou chamar de L. Então o nosso raio aqui da trajetória vai ser o próprio tamanho das cordas do balanço, que eu vou chamar de L. Então aqui eu vou fazer uma troca para L. Botar isso ali na fórmula vai ficar então assim, a massa vezes a velocidade tangencial ao quadrado dividido por L, lembra que esse L seria o raio da trajetória, igual a tensão menos o peso. Agora se tu parar para analisar, esse V e esse L, eles estão ali, são informações que tu não tem, então tu precisa achar um jeito de tirar eles ali da equação, substituir eles por alguma coisa, por números que tu tenha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar a conservação de energia. Vamos lembrar que na conservação a gente pode dizer que a energia mecânica de um ponto A ela tem que ser igual à energia mecânica de um ponto B do meu sistema. E daí para isso eu preciso olhar o sistema, definir ali o que seria o ponto A, o ponto B e poder fazer a relação de energias. O meu ponto A, vou trocar a cor aqui da caneta para ficar melhor, o meu ponto A eu posso definir como sendo esse ponto aqui, o meu ponto A, onde nesse ponto a velocidade inicial ela é zero, visto que eu vou soltar essa esfera, vou soltar o balanço. Logo eu não tenho energia cinética, mas eu tenho uma altura, Se a gente olhar com bastante atenção, eu tenho uma altura equivalente ao próprio tamanho do balanço, Uma altura equivalente ao próprio comprimento desse balanço, que a gente já está chamando essa altura
de L. A gente já chamou o tamanho do balanço de L. Perfeito? Então eu tenho uma energia mecânica nesse ponto aqui equivalente à energia potencial gravitacional. Esse seria a energia do meu ponto A. Até vou botar ali já. Ó. No ponto A eu tenho uma energia potencial gravitacional. Quando eu solto o balanço, essa energia se transforma em energia cinética, porque a gente já entendeu que quando o balanço passa ali por baixo, a velocidade dele é diferente de zero, tá? Isso faz com que ele tenha uma energia cinética, porém ele não tem mais altura agora, né? Ele já desceu no nível mais baixo da situação, então ele não tem mais altura, ele não tem mais energia gravitacional. O que eu posso falar então? Que nesse ponto aqui, que eu vou definir como sendo o ponto B do meu problema, a energia mecânica dele toda está concentrada como energia cinética. Tudo aquilo que ele tinha de gravitacional lá no A virou energia cinética lá no B. Agora a gente abre as fórmulas, né? Lembra que energia gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura. E lembra que energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Apesar de eu saber já as massas, que é 24, eu vou usá-la depois. Aqui eu posso cortar. A gente sabe que aquele 2 vai passar para o outro lado multiplicando, então vai ficar assim, né? 2 vezes a gravidade, que é 10, a questão manda usar. E o H, lembra que eu estou chamando ele de L, né? L seria o comprimento dos balanços ali. Isso vai ficar igual a velocidade ao quadrado. 2 vezes 10 dá 20, 20L é igual a velocidade, então, ao quadrado aí nesse problema. Sor, eu preciso passar por outro lado, fazer aquele quadrado virar uma raiz? Não, porque percebe o seguinte, ó, na fórmula que a gente estava resolvendo, a fórmula principal, esse v ao quadrado aqui, ó, é o que tu precisa tirar. E justamente tu tem um v ao quadrado aqui, que é a velocidade que ele passa ali naquele ponto. Logo, tu pode botar no lugar daquele v ao quadrado 2L. E até vai ser melhor assim, porque olha só o que vai acontecer. Então já vamos botando os números, substituindo tudo, tá? A massa, então, ela é 24. O v ao quadrado equivale a 20 vezes L dividido por L, que tem ali na fórmula, igual a tensão menos o peso, que é massa vezes gravidade. Vamos lembrar que o peso, né, ele é calculado como sendo m vezes g. A massa é 24 e a gravidade é 10. Perfeito. Olha só, esse L aqui corta com esse L aqui. Então, na verdade, o que eu vou ter de conta é 24 vezes 20. 24 vezes 20 vai dar 480, igual a tensão, menos 24 vezes 10, que dá 240, menos 240. O 240 vai passar para o outro lado, então nós vamos ter 480 mais 240, igual a T. E agora soma isso tudo, né? Então, para fechar, a gente vai ter uma tensão equivalente a 240 mais 480, tu vai ficar com 720 newtons. Esse é o valor da tensão calculado. Achamos o valor da tensão, só que agora a gente tem algumas coisinhas que a gente tem que se ligar. A física acabou, mas a gente tem um raciocínio do problema na questão. Primeira coisa, a questão me diz que ele usa 2 segmentos de cordas. Então, na verdade, o que a gente calculou aqui são para os 2 segmentos. Como eu quero saber a tensão em cada corda, de ruptura por cada corda, né? Primeira coisa que eu preciso saber é saber a tensão por corda, né? A tensão em cada uma das cordas. E aí a gente precisa dividir isso aqui por 2. Primeira coisa é isso, né? Como são 2 cordas, a gente calculou das 2 juntas, agora a gente vai dividir por 2 para saber de cada. Então, qual é a tensão de cada corda? A tensão de cada corda seria o equivalente a 720 dividido por 2. E aí isso aí daria uma tensão equivalente a 360 newtons. Esse é o valor da tensão que eu devo trabalhar, tá? Esse é o valor. Isso aqui é por corda. Só para a gente entender, porque são 2 segmentos de corda, 2 cordas. Ah, professor, então a resposta é C. Não, porque daí a gente tem um outro problema de novo, que é um problema de interpretação da questão, que a gente tem que estar sempre muito atento quando a gente fala de questões do Enem, porque as questões do Enem são bem engraçadinhas, né? Elas botam esses detalhezinhos, que é o quê? O negócio ali do 25%. A questão diz que foi comprada uma corda onde a tensão de ruptura é 25% a mais, né? 25% superior ao que a gente encontrou. A gente encontrou 360, então é um valor maior do que 360. A resposta certa não é 360 nem menos que isso, tem que ser
25% a mais. E como que eu faço isso? Aí a escolha é tua, né? Tem várias maneiras de fazer. Uma delas é fazendo uma regra de 3, 360 equivale a 100%. E aí tu tem o que? X equivale a 125%. Soro, por que 125%? Porque justamente eu quero 25% a mais, né? Quero acrescentar 25%. Então a gente bota quanto seria 125%. E aí tu multiplica cruzado, né? E aí vai acabar encontrando então o valor, esse X aqui no caso, seria a força de tensão máxima de ruptura dessa corda. Tá? Uma coisa que tu poderia fazer seria isso, fazer pela regra de 3. Ou simplesmente tu poderia fazer o seguinte, né? 360 vezes 1,25. Seria uma outra forma que, se tu fizesse a regra de 3, tu acabaria chegando nisso. Porque 1,25 seria exatamente 125, tirando ali o valor de porcentagem. Fazendo esse cálculo ou usando a regra de 3, tu vai encontrar exatamente 450 newtons. E esse é o valor da tua resposta. Uma última coisa que tu poderia fazer também, como eu disse, tem vários caminhos, é lembrar que 25% equivale a 1/4 de alguma coisa. Então o que tu poderia fazer? Poderia pegar 360, dividir por 4, tu vai encontrar aí 90, e depois tu somar 360, que é o valor que nós calculamos, mais 25%, que é 90. E aí tu vai encontrar uma tensão de ruptura de 450 newtons. Então, de novo, existem vários caminhos que tu poderia usar para chegar nesses 450. Regra de porcentagem tem uns montes aí, tu usa o caminho que tu se sentir mais confortável, beleza? Regra de 3, né? Tira ali a porcentagem, usa a fração, tanto faz. A resposta certa para essa questão, então, fica a alternativa D, e é o que a gente marcaria, então, lá na grade de respostas. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.